Quero deixar uma pequena reflexão para você sobre a forma com que nos movemos. Inclusive nesse momento em que estamos vivendo, um tempo de muita incerteza, um tempo de muita insegurança, de muitos questionamentos, e que as pessoas tendem a se mover, a tomar decisões, fazer coisas sem perguntar para o Senhor, sem buscar no Senhor, sem ter uma palavra clara da parte de Deus que direcione a nossa vida. Nós temos, para essa palavra, 3 exemplos de homens que se moveram. E cada um deles vai nos deixar um princípio, uma lição, para que possamos sempre nos mover debaixo da revelação do Senhor. O primeiro homem que encontramos nas Escrituras é Abraão. No livro de Gênesis, no capítulo 12, a palavra diz que Deus chamou a Abraão e lhe deu uma ordem. A ordem do Senhor para Abraão foi: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor fez promessa para Abraão, dizendo que faria dele uma grande nação, que o abençoaria, que abençoaria os que o abençoassem e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. Deixou claro para ele que faria dele uma grande nação. Abraão saiu. Abraão obedeceu a palavra do Senhor e todos nós conhecemos bem a história de Abraão, sabemos como ele foi aperfeiçoado, como ele foi trabalhado por Deus, quantas coisas tinha no seu coração, no seu caráter, no seu estilo de vida, que precisaram de uma transformação profunda, de uma transformação radical. Ele saiu para andar com Deus, para conhecer a Deus, para seguir o Senhor. É interessante que nesse texto de Gênesis 12, o Senhor não fala para onde ele iria. Disse: vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão teve que confiar na palavra do Senhor, depender do Senhor. Abraão é um exemplo de alguém que se move por convicção na palavra do Senhor. Deus lhe deu uma palavra, Deus lhe deu uma ordem. Deus se revelou a Abraão e ele se moveu conforme a convicção que ele recebeu pela palavra do Senhor. Conhecemos muito bem o fim de Abraão, um fim glorioso. Deus, de fato, o abençoou, prosperou Abraão, a ele, a sua família, a sua casa. Teve muitas lutas, teve aperfeiçoamento na sua vida, com certeza. Mas Deus sempre esteve com ele, lhe concedendo vitória, lhe dando consolo, lhe dando esperança, promessas. As promessas de Deus foram se cumprindo uma a uma na vida de Abraão. Abraão, de fato, foi uma grande bênção, foi chamado amigo de Deus, o pai da fé. Alguém que, de fato, teve uma experiência profunda, uma experiência maravilhosa com o Senhor. E como eu disse, Abraão, nosso primeiro modelo, é exemplo de alguém que se move por convicção na palavra do Senhor. Estamos vivendo dias onde temos que ficar em casa, dias onde temos que parar um pouquinho mais. E tudo isso coopera para que estejamos mais sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Estamos mais quietos, mais tranquilos, mais sossegados. Apesar dos desafios que nós temos, das necessidades, obviamente, que nós temos, da inquietação que tende a roubar a paz do nosso coração, mas ninguém pode negar que vivemos dias diferentes daquilo que nós chamávamos de vida normal, que era uma vida estressante, uma vida de corre-corre. Estamos agora um pouquinho mais sensíveis, ou muito mais sensíveis, para ouvir a voz do Senhor, que possamos disciplinar o nosso coração, nos aquietar diante de Deus, para ouvirmos a Deus e, ouvindo a Deus, podermos nos mover na revelação da sua palavra. Deus sempre fala, Deus quer se revelar a seus filhos, Deus quer falar a nós, que tenhamos ouvidos para ouvir, tenhamos olhos para ver e tenhamos um coração para obedecer a Deus, para obedecer ao Senhor.
como foi a experiência de Abraão. Ouvir o nosso Deus e nos mover na revelação que Ele nos dá mediante a sua palavra, nos mover por convicção, porque quando Deus nos fala, aí podemos nos mover de fato com convicção, com segurança, com certeza, com esperança de que de fato, meus amados irmãos, nós vamos prosperar, porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Abraão, nosso primeiro exemplo, é o exemplo daquele que se move por convicção na palavra do Senhor. Que você seja uma pessoa como Abraão, que você possa se mover com base na revelação da palavra de Deus, e para isso que você tenha um ouvido pronto, disciplinado, com discernimento para ouvir a Deus. Medita na palavra do Senhor, porque o recurso mais básico e mais seguro que nós temos para a revelação, para as nossas vidas, são as Escrituras, é a palavra do nosso Deus. Leia a Bíblia, medita na palavra do Senhor. O Salmo 1 diz que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim. Que possamos nos mover como Abraão, mediante a revelação da palavra de Deus, que vai gerar convicção no nosso coração, para nos movermos com segurança, de acordo com aquilo que Deus nos revela em sua palavra. O segundo exemplo que nós temos é Ló. Ló é um modelo daquele que se move por conveniência. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão foi um homem, como já falamos, que recebeu revelação de Deus, recebeu a palavra de Deus e se moveu por convicção naquilo que Deus havia revelado a ele. E Ló foi de carona. Em Gênesis 12, o verso 4 diz que Ló foi com Abraão, mas quem recebeu a palavra de Deus foi Abraão, não foi Ló. E nós conhecemos bem a história, o transtorno que inclusive aconteceu com esses dois parentes chegados, que mais tarde tiveram de se separar um do outro. E é impressionante, meus amados irmãos, a tendência que algumas pessoas têm de se mover, uma força de expressão na carona daqueles que têm revelação de Deus. Que você procure no Senhor, porque Deus tem uma palavra específica para você também. Com certeza Deus quer se revelar a você. Deus tem prazer em falar com todos os seus filhos. Na verdade, quando atingimos a maturidade, ainda mais especificamente quando nos casamos, que saímos de debaixo da autoridade de nossos pais, aí começa uma nova história, uma história de fé. Eu não entendia porque as Escrituras revelavam o seguinte: por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deixará o homem pai e mãe. Pai e mãe, uma das coisas mais preciosas que nós temos na nossa vida. Mas por que o homem tem que deixar pai e mãe para se unir à sua mulher? Porque deixando pai e mãe, se emancipando, debaixo de bênção, obviamente, o homem começa agora a viver debaixo da autoridade de Deus, debaixo da influência de Deus, debaixo do governo de Deus. Todo aquele que se casa, agora é Deus quem governa a vida desse novo casal. E é interessante que, voltando ao exemplo de Ló, Ló foi de carona na revelação de Abraão. Abraão recebeu a palavra de Deus, mas Ló foi com Abraão como que se movendo por conveniência. Era conveniente para Ló estar com Abraão, estar debaixo da influência daquele que ouvia a Deus, daquele que tinha promessas de Deus. Tem pessoas que se protegem, que se sentem seguras junto com pessoas
que tem revelação de Deus. Mas é muito importante que você saiba que Deus também quer se revelar a você. Deus quer que você também se mova por convicção, não por conveniência. Quantas pessoas, inclusive na própria igreja, os anos se passam e aquela pessoa sempre está naquela dependência de alguém que tem revelação do Senhor, na dependência daquele que tem, de fato, ouvidos para ouvir a Deus. Existem pessoas que não se dão o trabalho de buscar a Deus. Elas preferem, na verdade, recorrer a homens, recorrer a pessoas. Mas Deus quer se revelar a você. Se você buscar o Senhor, Ele vai se revelar também a você. Buscar-me-eis, diz a palavra, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e eu me deixarei achar de vós. Deus tem prazer em se revelar a todos os seus filhos. Que não façamos como fez Ló, ir de carona, ir na dependência, nos mover por conveniência, debaixo da influência daqueles que de fato conhecem o Senhor, que têm a Deus, mas que têm uma palavra específica de Deus para as suas vidas, que possamos procurar essa palavra específica de Deus também para as nossas vidas, não nos movermos por conveniência, mas por convicção, como foi o exemplo de Abraão. O terceiro exemplo nós encontramos no livro de Ruth, logo no primeiro capítulo, o exemplo de Elimeleque. Uma história muito triste, o marido de Noemi. Eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. E é impressionante, meus amados irmãos, que Ruth, capítulo 1, diz que houve fome na terra. E este homem saiu para peregrinar na terra de Moabe. Inclusive, o significado de Moabe é carne, tem a ver com carne. Elimeleque se moveu por necessidade. Vamos nos lembrar, Abraão por convicção, Ló se moveu por conveniência, indo na carona da revelação de Abraão. E agora Elimeleque, Ruth, capítulo 1, se move por necessidade. Havia fome na terra. E ele, sem procurar uma direção de Deus, sem consultar ao Senhor, ele sai com a sua família para a terra de Moabe. E o que acontece na terra de Moabe? Elimeleque morre. Os filhos de Elimeleque com Noemi, Malom e Quilion, se casaram com mulheres moabitas, Orfa, Ruth, e depois de quase 10 anos, as escrituras revelam que os 2 também morreram. Impressionante, meus amados irmãos. É uma história muito triste. Obviamente acaba muito bem, tanto para Noemi quanto para Ruth, mas nós vemos assim o fim de Elimeleque, o fim de seus 2 filhos, né? Obviamente Deus está no controle de todas as coisas, mas é uma história que mexe muito conosco e que sempre me leva a refletir se nos movemos ou não por necessidade. Abraão se moveu por convicção, Ló se moveu por conveniência. Elimeleque agora está se movendo por necessidade, para resolver a sua crise, resolver o seu problema. Na sua terra há fome, não há perspectiva, existe necessidade, há escassez, há limitações, problemas, fome, algo difícil de ser enfrentado, difícil de expor a família numa necessidade como essa. Privação, limitações, falta de pão, falta de alimento, fome. E isso faz com que Elimeleque se mova agora, tome decisões por necessidade. Que possamos ser como Abraão, não como Ló e nem como Elimeleque. Que possamos nos mover sempre por convicção e lembrando que a convicção vem da palavra do Senhor. Precisamos buscar ao Senhor, precisamos consultar a Deus, procurar em Deus a direção para as nossas vidas. Nós vamos de fato enfrentar dificuldades, adversidades. O Senhor Jesus deixou bem claro para todos nós que no mundo nós teríamos
aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. É impressionante como nesses últimos dias nós estamos de fato vivendo e enfrentando situações que nos afligem, situações que geram temor, geram medo. Existe muita limitação em todo o mundo. Quantas pessoas estão de fato passando por dificuldades, temerosas, inseguras, pressionadas pelas circunstâncias, pela situação difícil em que todos nós estamos inseridos. É impressionante, isso pode provocar uma atitude ou decisões, ou nos levar a nos mover por constrangimento e por necessidade. Você que me ouve, preste muita atenção. O que você deseja fazer? O que você tem no seu coração? O que você está pensando? Qual o seu desejo? Os planos, os projetos que você tem no seu coração? Vêm de Deus? Ou são coisas que estão surgindo por causa da necessidade que você está passando? Você tem convicção de Deus de fazer essas coisas, de tomar essas decisões, de prosseguir por este caminho que você está traçando? Já parou para pensar, conferiu na palavra de Deus, deu tempo para que Deus pudesse falar com você? Às vezes nós queremos que Deus fale instantaneamente conosco, mas precisamos nos submeter e nos sujeitar a Deus e deixar que Ele defina esse tempo. Precisamos aguardar em Deus, precisamos buscar no Senhor, nos aquietar, nos quedar aos pés do Senhor, ouvirmos a Sua palavra, ouvirmos a Sua direção, com clareza, meus amados irmãos, porque com certeza isso vai garantir a segurança das nossas vidas. Não vamos nos mover como Elimeleque por necessidade. Muitas situações se levantam diante de nós para nos constranger. Quantas pessoas se movem por constrangimento, por pressão, a pressão do momento, a pressão das necessidades que se levantam diariamente à sua frente. Elimeleque, por causa da fome, foi se aventurar, peregrinar, na verdade, na terra de Moabe, sem consultar a Deus, sem buscar direção de Deus, e acabou morrendo naquela terra. Seus filhos também morreram e ficaram agora 3 mulheres, desprovidas de seus maridos, viúvas, só. Deus foi misericordioso, porque a palavra diz que, ainda em Moabe, Noemi decidiu voltar para a sua terra, porque ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo. Deus sempre se lembra do seu povo. O povo de Deus não cai no esquecimento. Deus não dorme, Deus não falha, Deus não se esquece. Deus sempre se lembra do seu povo, como aconteceu nessa fase da vida de Noemi. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração e que você faça uma reflexão. Você se move por convicção, como Abraão, se move por conveniência, como Ló, ou se move por necessidade, como Elimeleque? Reflita isso, faça uma consideração diante do Senhor e busque a Deus. Que possamos todos nós, eu e você, a partir de hoje, nos movermos por convicção. É melhor nos mover com base na palavra de Deus, com base na revelação do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Que a palavra de Deus seja a lâmpada para os teus pés e a luz para o teu caminho. Em nome do Senhor Jesus. A paz. Amém, queridos. Aleluia. É muito melhor confiar em Deus, né? Por convicção, vamos nos mover por convicção, não por conveniência nem por necessidade. Amém? O Senhor é bom.